Obrigado pela vossa presença. Apresentei no passado dia 14 de abril ao Secretário-Geral da OCDE a minha demissão das funções de Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento, que exercia há quase 6 anos, de forma a poder candidatar-me à liderança do PSD. Cesso essas funções com um sentimento de dever cumprido. Liderei nos últimos 6 anos o desenho e a negociação de um conjunto alargado de reformas na arquitetura de cooperação internacional e investi todo o meu capital político num reforço sem precedentes da solidariedade internacional com os países mais pobres, em especial num contexto de sucessivas crises globais. A ajuda pública ao desenvolvimento que apresentei na passada semana atingiu o seu valor mais alto de sempre, 179 mil milhões de dólares. A decisão de saída da OCDE foi por isso difícil, atendendo ao interesse público internacional daquelas funções, mas não confundo desprendimento com sacrifício. Pelo contrário, tomo esta decisão com uma alegria que é proporcional ao sentimento de gratidão que tenho para com os milhares de militantes do PSD que nos últimos 48 anos fizeram do PSD o melhor e o mais português partido de Portugal. A decisão que anuncio é uma das mais importantes da minha vida e por isso quis-me fazer acompanhar hoje apenas da minha mulher, do meu filho mais velho e de um grande amigo de há mais de 30 anos. Candidato-me à liderança do PSD pelo sentido de responsabilidade que 33 anos de militância exigem e animado pela firme convicção de que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de crescimento sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno direito ao futuro. Em política, o contexto é tudo. E o contexto não poderia ser pior. Vivemos o momento mais exigente dos últimos 70 anos, uma pandemia que provocou a maior crise económica e social desde a Segunda Guerra Mundial. Sucedeu-se uma escalada da inflação, inédita nos últimos 30 anos, e agora uma guerra com efeitos devastadores na Ucrânia, originando a mais rápida crise de refugiados de que há memória, mas também gerando a escassez e a escalada de preços na energia e nos produtos alimentares à escala global. Em Portugal enfrentamos uma tempestade perfeita. O mundo mudou a uma velocidade alucinante, o país não se atualizou nem se reformou e não pôde contar com o potencial transformador do PSD. É, pois, chegada a hora de renovar o PSD, reformar a política e liderar o crescimento sustentável em Portugal. E considero que sou um militante que hoje está em melhores condições de protagonizar esse desígnio e candidato-me assumindo 5 compromissos. Em primeiro lugar, comprometo-me a atualizar as linhas programáticas do PSD e a clarificar a natureza do nosso relacionamento com os outros partidos políticos. O PSD não enfrenta uma crise de identidade, mas enfrenta uma crise de modernidade. Valores como a liberdade, a igualdade e a solidariedade e princípios como o personalismo, a defesa do Estado de Direito, a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, o pluralismo e a garantia de livre expressão, a afirmação da sociedade civil, a tolerância e o direito à diferença, assim como a valorização da paz, o reconhecimento do mérito, a valorização do liberalismo político e da livre iniciativa, mantêm-se válidos. Mas sob pena de ficarmos para trás na ordem de preferência dos setores mais jovens e mais dinâmicos da sociedade, os eleitores esperam de nós uma clarificação e uma atualização. Uma clarificação sobre a natureza do nosso relacionamento com os outros partidos e uma atualização das nossas linhas programáticas. Comecemos pela clarificação. Mais do que uma estéril e obsoleta discussão sobre o posicionamento do PSD como partido de centro ou como partido de direita, é fundamental num contexto em que o país tem sido liderado por forças conformistas, posicionar o PSD como espaço amplo que une todos os reformistas e que agrega social-democratas e liberais sociais. Que se distingue do PS pela vocação reformista e pela valorização da iniciativa privada, pelo reconhecimento do mérito, pela defesa de um Estado que sirva aos cidadãos e que tenha uma dimensão compatível com o nível de impostos que é aceitável cobrar e com os limites de sustentabilidade da dívida. Que se distingue de outros partidos à nossa direita, com representação parlamentar, por não ser um partido de nicho,
com reservas quanto ao combate às alterações climáticas e ao papel essencial do Estado na provisão de serviços universais na saúde e na educação. E, principalmente, que não admite, em qualquer circunstância, dialogar e negociar com forças populistas e extremistas. Considero, aliás, esta uma questão central neste processo de clarificação interna. Em tempo útil e de forma praticamente isolada, alertei para os riscos da nossa ambiguidade na relação com o Chega. O resultado das eleições legislativas confirma que tinha razão. Lamento que em 2020 muitos tenham ficado convenientemente calados e, ainda pior, venham agora definir o PSD como a casa comum dos não-socialistas. Comigo não. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas. Mas, além desta clarificação sobre a natureza da nossa relação com os outros partidos, existe outra tarefa ainda mais relevante. É chegado o momento de refundar o PSD na sua vertente programática, tal como fizeram nos seus respectivos espaços políticos Bill Clinton em 92, refundando o Partido Democrata depois de 12 anos de liderança dos republicanos, Blair em 94, depois de 18 anos de liderança dos conservadores, ou David Cameron em 2005, depois de 13 anos de liderança dos trabalhistas. Em todos estes casos, o processo de refundação permitiu que a um longo período de oposição se tenha seguido um longo período de governação. Não podemos continuar a ler o mundo de forma desfocada. É urgente atualizar as linhas programáticas do PSD, aprovadas em 2012. Passaram 10 anos e, nesta década, assistimos a mudanças globais sem precedentes. A crise das dívidas soberanas da zona euro, a crise dos refugiados da Síria, as tensões comerciais entre as grandes potências, a instabilidade nas cadeias de valor globais, a crise climática e da biodiversidade, a emergência dos ciberataques e, mais recentemente, a pandemia e a guerra na Ucrânia. Mas na última década também assistimos a uma transformação a um ritmo igualmente estonteante na ciência, na inovação, na saúde, na sustentabilidade e no ativismo social. Quase 200 países subscreveram o Acordo de Paris para as alterações climáticas e mais de 100 comprometeram-se com objetivos de neutralidade carbónica até 2050. Uma revolução energética emergiu com a massificação das energias renováveis, a aceleração da mobilidade elétrica e o início do fim da era do carvão e do petróleo. A digitalização e a economia da partilha mudaram a forma de consumir, de comunicar, de transportar e até de votar, e uma nova geração de empresas internacionais e nacionais destornou os incumbentes. As vacinas contra a Covid-19 foram descobertas em tempo recorde e a tecnologia blockchain proporcionou uma mais direta e confiável relação nas trocas comerciais e nas transações financeiras. Este processo de acelerada transformação também foi acompanhado de uma queda abrupta da confiança na democracia, nas instituições, nos partidos e nos sindicatos. Não foi por mero acaso que os últimos grandes movimentos de ativismo social, Occupy, Me Too, Black Lives Matter e Fridays for Climate, passaram ao lado dos protagonistas habituais. Insisto, o mundo mudou e os partidos políticos portugueses não se atualizaram. Se for eleito líder do PSD, lançarei um processo aberto a toda a sociedade de atualização das nossas linhas programáticas e acredito que a nossa capacidade de reconquistar a confiança dos portugueses depende desse passo. Em segundo lugar, comprometo-me a abrir e modernizar o PSD, tornando um partido movimento orientado por causas. O processo de refundação tem de ir além da vertente programática e exige inovação na forma como nos organizamos e funcionamos internamente. Comigo, o PSD passará a ter uma cultura de start-up e não de incumbente. Seremos um partido de movimento orientado por causas. Seremos um partido de eleitores e de militantes. Seremos um partido organizado matricialmente, conjugando a componente residencial e a componente temática. Seremos o partido que sairá das sedes e estará em contacto direto com os cidadãos, ouvindo-os, auscultando-os, envolvendo-os nos nossos processos de decisão interna. Seremos o partido mais avançado na aplicação das tecnologias digitais, do Big Data, da inteligência artificial, tanto nos processos de apoio à decisão como nos mecanismos de comunicação. Seremos o partido de referência na qualificação dos nossos representantes, instituindo programas de formação em liderança
de políticas públicas, cuja frequência será obrigatória para todos os candidatos a eleições autárquicas, legislativas e europeias. Seremos mais novos e seremos diferentes. Comprometo-me a aumentar significativamente o número de militantes, comprometo-me a dar mais poder aos militantes, o partido é deles, não é dos dirigentes, e comprometo-me a promover novas formas de participação de não militantes na vida interna do PSD, seja através do seu envolvimento no desenho de políticas, seja através da sua participação em processos de decisão interna. Adotaremos um código de conduta aplicável a todos os militantes e eleitos do PSD e iremos mais longe na igualdade e na não discriminação de género, assumindo o objetivo da paridade entre homens e mulheres nos órgãos políticos internos e nas eleições autárquicas, europeias e legislativas. Valorizaremos o papel fundamental dos autarcas na definição das políticas públicas nacionais, recusando remetê-los à mera territorialização de medidas decididas em Lisboa. E sim, seremos o partido preferido dos jovens. Em terceiro lugar, comprometo-me a liderar uma oposição firme, inconformista, criativa e reformista ao governo socialista. Os portugueses deram-nos um mandato claro e teremos de o saber honrar, dado que, tanto no governo como na oposição, se serve o interesse comum. Mais do que mera oposição, seremos a alternativa. Seremos firmes no escrutínio do governo e na denúncia dos seus erros, dentro e fora do Parlamento. E seremos audazes na formulação de alternativas dentro e fora do Parlamento. Seguindo o modelo inglês, constituirei, pela primeira vez em Portugal, um verdadeiro governo sombra, cuja composição, se eleito, apresentarei no Congresso do dia 4 de julho, no qual incluirei, obviamente, pessoas que não me venham a apoiar nesta eleição interna. Ficam os ministros e os secretários de Estado do Governo Socialista a saber que, a partir de agora, terão uma marcação direta por parte dos ministros sombra e dos secretários de Estado sombra do PSD. E fica António Costa a saber que terá em mim um adversário enérgico. Não lhes daremos descanso em nome do mandato que os portugueses nos conferiram. Em quarto lugar, comprometo-me a unir o partido. Os portugueses conhecem-me bem. Estou na vida política há mais de 30 anos. Procuro orientar-me sempre por um quadro de valores e de princípios, integridade, transparência, independência, respeito, trabalho, justiça e não pela leitura conjuntural das circunstâncias. Não vivo a política como um vício ou como um jogo e encaro-a como um serviço à comunidade. Sempre procurei comportar-me como um líder servidor, que assume que o seu principal objetivo é servir os outros, colocando as aspirações dos cidadãos em primeiro lugar e medindo o êxito da liderança pelo impacto gerado na vida das pessoas. Desenhei políticas, liderei reformas e entreguei resultados. Nas várias funções públicas que exerci, nunca me faltou a coragem para tomar decisões difíceis e até impopulares, enfrentando interesses e ultrapassando visões conservadoras, fazendo sempre prevalecer o interesse comum e não o interesse individual ou dos amigos. Nunca confundi unidade com falsos unanimismos ou com taticismo. E em todos estes anos nunca deixei de tomar posições públicas em contracorrente, sempre que entendia que em causa estava o interesse geral. Por exemplo, em 2011, apesar de ser vice-presidente do PSD e perante o risco de ver o PSD engolido ideologicamente pela agenda da Troika e da austeridade, avancei para a criação, com mais de 500 pessoas, do think tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, que densificou uma visão pós-Troika. E em 2020, praticamente sozinho no PSD, insurgi-me contra qualquer tipo de diálogo com o Chega e, à época, sugeri mesmo a realização de um congresso extraordinário para a clarificação do nosso relacionamento com outras forças políticas. Isto é, para mim ficar convenientemente calado nunca foi uma opção. Nunca me deixei ir na onda seguidista, conformista ou cínica e assumi os riscos inerentes a posições fundadas na minha consciência e sentido de responsabilidade e não em meros cálculos eleitorais. Mas nunca permiti que essas divergências em matérias de princípio e de natureza estratégica fossem percepcionadas como desleais ao partido ou como beligerância. Acredito numa unidade fundada na densificação e debate de ideias e projetos e não na guerrilha alimentada por mera ambição pessoal ou pelo ressentimento.
depois de em 2016 ter saído da OCDE por essa razão, deixado de ser o primeiro vice-presidente do PSD liderado por Pedro Passos Coelho, nunca mais me pronunciei sobre candidatos internos. Mas nunca deixei de participar ativamente como militante de base em sessões organizadas por todo o país, participando, como todos os militantes, em todas as campanhas eleitorais. Isto é, estive sempre presente. Nunca deixei de me bater frontalmente por causas e ideias, mas nunca perdi um minuto que fosse na guerrilha e na conspiração. Não tenho, pois, contas a acertar, nem posicionamentos equívocos a justificar. Conseguirei facilmente unir, porque nunca andei a dividir. Serei o presidente de todos os militantes, honrarei toda a história do PSD e saberei reconhecer o papel essencial de todos os líderes do PSD. Daqueles que chegaram às funções de Primeiro-Ministro e Presidente da República e daqueles que, não tendo lá chegado, deram um contributo decisivo. Em quinto lugar, comprometo-me a liderar uma vaga de reformas capaz de reconquistar o nosso direito ao futuro. O nosso modelo de desenvolvimento não é viável nem é sustentável. A falta de ambição dos governos na resposta a desafios globais, como as alterações climáticas, a extinção de biodiversidade, a pobreza e as desigualdades, os conflitos e as migrações forçadas, demonstra que estamos a viver a crédito do planeta. Mas também estamos, na prática, a viver a crédito dos nossos filhos quando, em Portugal, não ousamos resolver os problemas estruturais que já se tornaram crónicos. Um crescimento económico que foi pouco mais do que medíocre, uma dívida pública que atinge 127% do PIB e uma dívida total das famílias, das empresas e do Estado que é das mais elevadas da União Europeia, um envelhecimento da população que de tão acentuado nos fará encolher em mais de 2 milhões de portugueses até 2070, uma manifesta insustentabilidade do sistema de pensões, um intolerável agravamento das desigualdades, da pobreza infantil e da precariedade laboral. Vale a pena, aliás, parar aqui para sublinhar que mais de 20% das crianças está em risco de pobreza, somos o quarto país da União Europeia com maior número de contratos a prazo, 10% dos trabalhadores estão em risco de pobreza e quem nasce pobre, em Portugal, demora em média 5 gerações a chegar à classe média. Uma carga fiscal que não para de aumentar, em 2021 foi a mais elevada de sempre, um nível muito baixo de investimento público, uma patente falta de confiança na justiça, na democracia e nos partidos políticos, uma elevada dependência alimentar e energética do exterior, um baixo nível de produtividade. Insisto, este modelo traduz-se numa gigantesca hipoteca cujo pagamento é endossado às novas gerações. Atendendo à severidade dos desafios globais e à gravidade dos problemas nacionais, não deixa de ser confrangedor o imobilismo e a superficialidade que dominam o debate político nacional. Vale a pena perguntar o que aprendeu Portugal com as crises e com as oportunidades globais. Nem a crise de há 10 anos, que culminou com o pedido de resgate em 2011 e que só foi debelada com reformas políticas e com sacrifícios dos portugueses, nem a gigantesca crise económica e social originada pela pandemia, nem a crescente descrença das pessoas na política e nas instituições originou as mudanças, incluindo culturais, que seria legítimo esperar ao nível das propostas políticas dos partidos, da organização do sistema político, do funcionamento da democracia e da densidade do debate público. O sistema partidário português padece de sonambulismo, servindo de pasto ao fogo do populismo e da descrença. Portugal foi ficando para trás nos indicadores económicos e sociais e é do Partido Socialista a principal responsabilidade pela situação em que Portugal se encontra. Liderou o governo durante 14 dos últimos 20 anos. Foi responsável durante a governação Sócrates pelo sequestro de Portugal no déficit e na dívida e pelo pedido de resgate que trouxe a austeridade e os sacrifícios aos portugueses. Foi responsável durante os últimos 6 anos por um autêntico governo de gestão liderado por António Costa, que nem aproveitou os resultados das reformas estruturais que lhes deixamos em 2015, nem os ventos de cauda favoráveis que superaram entre 2016 e 2020 para realizar as reformas que nos tivessem colocado em melhores condições de enfrentar as consequências sociais
e económicas dos novos choques globais. Desenhou um plano de recuperação e resiliência pós-Covid, a pensar essencialmente no financiamento do Estado e não no financiamento da economia e no reforço da competitividade e da produtividade. E agora, quando nos deparamos com as consequências de 3 choques sucessivos, Covid, inflação e guerra, prepara um orçamento irrealista. É do fracasso na resposta a este confisco do futuro que se alimenta o populismo e o alinhamento eleitoral, em especial dos jovens. O contrato social está avariado, seja porque não está a ser cumprido, seja porque está datado e terá de ser substituído por um contrato para o desenvolvimento sustentável. Tenho uma ambição clara e tenho um plano para lá chegar. 4 metas, 17 objetivos, 13 missões. Quero colocar Portugal até 2030 no top 3 do ranking internacional do desenvolvimento sustentável, no top 3 do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, no top 3 do Índice de Bem-Estar da OCDE e acima da média europeia do PIB per capita, quando hoje estamos na 22ª posição. Farei dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a matriz orientadora da minha ação política, tanto na oposição como no governo que espero liderar a partir de 2026. E assentarei a ação política em torno de 13 missões críticas. Modernizar o Estado, aprofundar a democracia e a cidadania, combater a corrupção e melhorar a confiança na justiça, qualificar e digitalizar para uma sociedade 4.0, combater as alterações climáticas e liderar a revolução energética, proteger a biodiversidade, remunerar os serviços de ecossistemas e valorizar o capital natural, proteger o oceano e valorizar a economia azul, combater as desigualdades sociais e enfrentar a crise demográfica, assegurar a resiliência territorial e a sustentabilidade das cidades, aumentar a competitividade e a produtividade da nossa economia, regular o futuro do trabalho e criar os empregos do futuro, reduzir a dívida e promover uma fiscalidade mais inteligente, promover a cooperação internacional, o multilateralismo e o projeto europeu. O meu pensamento nestas áreas é bem conhecido. Está declinado nos mais de 500 relatórios e policy papers que coordenei na OCDE, na mais de uma dezena de relatórios produzidos pelo meu think tank, Plataforma para o Crescimento Sustentável, e no livro Direito ao Futuro, que apresentei recentemente. As 13 missões acima referidas serão desenvolvidas na moção de estratégia global. Aliás, essa moção será diretamente coordenada por mim. Um líder tem de ser capaz de envolver os outros na sua reflexão. Sei bem do que se trata, porque sempre liderei organizações de forma aberta e inclusiva. Mas um líder tem de ter autonomia programática, comunicando aquilo sobre o qual refletiu e aprofundou e não aquilo que lhe foi sussurrado. As ideias não se subcontratam. Não sendo este um momento para a apresentação da moção, e muito menos de um programa do Governo, não posso ainda assim deixar de partilhar a minha chave de leitura sobre 7 agentes essenciais: o Estado, o sistema político, as empresas, os trabalhadores, o planeta, a escola e a cultura. E sei bem que esta sessão está a tomar mais tempo do que seguramente tinham esperado, mas é uma questão de princípio. Não me apresento a esta eleição com soundbites ou com abordagens superficiais por uma questão de respeito com os militantes e com os eleitores do PSD. Faço questão de dizer ao que venho. Defendo um Estado que dignifique os cidadãos, promova a equidade social, liberte a iniciativa da sociedade civil e fomente o crescimento económico. A reforma do Estado é urgente e tem de ir além de intervenções avulsas ou parcelares ditadas pela melhoria da eficiência operacional ou por reformas de políticas setoriais. Exige-se um compromisso em torno de princípios e de orientações para a modernização do Estado e para a inevitável redefinição das suas funções. Precisamos de um Estado que seja capaz de assegurar plenamente as suas indeclináveis funções de soberania. Precisamos de um Estado que, na área social, nomeadamente na saúde e na educação, seja um promotor de prestações mais próximas e mais adequadas a cada cidadão, promovendo a liberdade de escolha dos cidadãos e a concorrência entre os vários prestadores de serviços, estatais, privados e do setor social,
garantindo o acesso universal a serviços de qualidade. E precisamos de um Estado que, na área económica, se concentre na criação de condições para uma economia aberta e competitiva, reconhecedora do mérito e do empreendedorismo, assente na concorrência e na não discriminação e na transparência. Ao nível das funções de soberania do Estado, vale a pena sublinhar dois grandes desígnios para a política de justiça, que têm de ser assumidos com inquestionável prioridade. Em primeiro lugar, o de garantir as condições de base para detectar e punir a corrupção, a fraude fiscal, o branqueamento de capitais e o financiamento das atividades ilícitas, o que implica meios adicionais, mas também melhor organização e coordenação de esforços. E, em segundo lugar, o de conseguir que a justiça administrativa, fiscal e económica funcione de uma forma efetiva e em tempo útil. Defendo uma ampla reforma do sistema político que vá além da reforma dos sistemas eleitorais. O reforço da participação eleitoral e da relação entre os representantes políticos e os eleitores através do alargamento do voto em movimento, da introdução gradual e segura do voto eletrónico e da criação de círculos uninominais são reformas urgentes. Deve, aliás, aproveitar-se o trabalho preparatório que foi feito pela atual direção do PST, liderada por Rui Rio. Mas está igualmente em causa introduzir novos mecanismos de reforço da participação cívica, de avaliação do impacto das políticas públicas, de descentralização e de mobilização de toda a sociedade em torno de uma cultura de tolerância zero face à corrupção, à evasão e à fraude fiscal. Defendo um modelo de crescimento inteligente, assente no investimento, na inovação, na política industrial e na produtividade. É verdade que o Estado tem um papel vital no investimento público, seja apoiando as empresas e protegendo o emprego, em especial neste difícil contexto económico, seja financiando, sempre que existam falhas de mercado, a transição digital e o combate às alterações climáticas. Mas, atendendo ao nosso nível de endividamento público, é fundamental que a estratégia de investimento seja, no essencial, orientada para a atração de investimento privado, externo e produtivo e para o reforço das exportações. Isso requer uma transformação de grande amplitude. Precisamos de um ambiente de investimento que valorize o mérito, a inovação, a criatividade e o espírito empreendedor, que reforce as sinergias entre o sistema científico, empresarial e financeiro, que crie as condições para um maior reinvestimento dos lucros nas empresas e que reforce o acesso das startups e das PMEs a todas as fontes de financiamento. E precisamos de um Estado que assuma plenamente as suas funções de liderança na melhoria do contexto de investimento. Defendo uma regulação do mercado de trabalho que alarga mais trabalhadores, a segurança e proteção do emprego e que promova a capacidade empreendedora e a competitividade das empresas. Não é aceitável que se continue a assistir a uma dualidade e segmentação do mercado de trabalho, remetendo muitos trabalhadores, em especial os mais jovens, para uma sucessão de contratos a termo. Os números são eloquentes. Mais de 2/3 das pessoas nascidas na década de 90 têm contratos a prazo. É mais do triplo do que sucedia com as gerações anteriores. Como também não é aceitável que, por falta de confiança no funcionamento do mercado, as empresas não investam suficientemente nos contratos sem termo e na formação profissional, sendo que no atual contexto de digitalização e de robotização, as mudanças no mercado de trabalho exigem muito mais do que discussões sobre o Código de Trabalho e sobre a legislação laboral ou um debate apressado sobre o teletrabalho. Precisamos de lançar uma nova geração de políticas públicas na educação, preparando as crianças para exercer profissões que em 65% dos casos ainda não foram inventadas. Precisamos de investir na formação profissional, ultrapassando o facto de 6 em cada 10 trabalhadores portugueses não disporem de qualquer competência no plano digital. Na proteção social, garantindo uma rede de apoio a um número crescente de trabalhadores em regime de autoemprego e de trabalho parcial. Na fiscalidade e no sistema de pensões, garantindo que a justiça distributiva e a sustentabilidade da segurança social são compatíveis com a crescente robotização e automatização. Temos de nos preparar para regular o futuro do trabalho, mas também para liderar na criação dos empregos do futuro. Defendo uma política orçamental que compatibilize a redução da dívida com a redução da carga fiscal.
Se, por um lado, o excessivo nível de dívida pública retira às novas gerações a capacidade para realizar escolhas inteiramente livres, por outro lado, as desigualdades sociais e a elevada carga fiscal não permitem uma consolidação orçamental que descure as dimensões de competitividade e de bem-estar social. Temos de, em simultâneo, entregar um dividendo financeiro, social e económico das políticas de consolidação orçamental. No domínio fiscal, é urgente que, além da redução da carga fiscal, que tanto penaliza as famílias e as empresas, se avance no sentido da simplificação do sistema fiscal, do aprofundamento da fiscalidade verde e da significativa promoção do reinvestimento dos lucros empresariais não distribuídos. Defendo uma escola que assuma como principal fator do seu sucesso a igualdade de oportunidades e a mobilidade social. Que, atendendo à velocidade da disrupção tecnológica e da digitalização, não falhe. Não falhe na capacitação das crianças e dos jovens e na requalificação dos adultos para vencer esses desafios. Mas que não abdique também da sua inalienável responsabilidade de dotar as crianças de competências cognitivas e sociais que nenhuma máquina, nenhum computador e nenhum algoritmo conseguirá substituir integralmente. A persuasão, a inteligência emocional, a criatividade, o raciocínio lógico e o espírito crítico. Trazer a escola numa perspectiva humanista para o mundo da disrupção tecnológica exige mais liberdade e mais autonomia para as escolas e exige um reforço do papel dos professores. As escolas devem ter liberdade de recrutar professores de um conjunto mais alargado de talentos, diversificar os seus recursos humanos, desenhar o seu próprio currículo, avaliar os alunos, reconhecendo o valor das aprendizagens feitas fora do ambiente escolar e dos percursos educativos individuais. Mas também tem a obrigação de promover a interdisciplinaridade e a criatividade e organizar ambientes educativos que incluam recursos exteriores à escola, integrando a comunidade e ultrapassando os seus muros de cimento. Mas não é apenas da aposta na educação e na ciência que poderá emergir uma estratégia de valorização económica e social do nosso capital humano. O crescimento económico e o verdadeiro desenvolvimento só poderão ser alcançados se forem acompanhados por um efetivo desenvolvimento cultural. O Estado não pode exercer uma política de gosto, mas deve exercer políticas públicas na área da cultura que promovam o seu acesso, presença e pluralidade enquanto bem social básico. Temos também de encarar a língua portuguesa como um dos principais ativos, com potencial para reforçar a universalidade, o prestígio e a capacidade de influência de Portugal no plano internacional. Defendo um combate sem tréguas às alterações climáticas e à perda de biodiversidade. E quero posicionar Portugal como o líder mundial no crescimento verde e no crescimento azul. O cumprimento e reforço do Acordo de Paris é a última oportunidade de que dispomos para enfrentar a mudança climática. Mas é também a nossa melhor oportunidade para relançar o crescimento, criar emprego e enfrentar as consequências da crise pandémica. Neste contexto, Portugal não pode hesitar. Temos de rever as metas de redução das emissões para níveis mais exigentes, temos de assegurar já nesta década 100% de eletricidade renovável, temos de acelerar a transição para a mobilidade elétrica, aumentar a eficiência energética e hídrica, promover a reabilitação urbana em detrimento da nova construção, utilizar plenamente o potencial da inteligência artificial para impulsionar a sustentabilidade das cidades, investir na coesão e resiliência dos territórios em medidas de adaptação às alterações climáticas, reforçar a nossa cooperação e ajuda aos países em desenvolvimento e posicionar Portugal, como vem defendendo e lutando desde 2013, como um grande exportador de eletricidade renovável para a União Europeia, tirando partido do histórico acordo europeu que negociei em 2014 sobre o reforço das interligações elétricas e de gás natural entre a Península Ibérica e França. O mesmo sentido de urgência é necessário para enfrentar a crise da biodiversidade. Não é, aliás, por acaso que marquei esta sessão para o pulmão
desta cidade de Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto. Temos de avançar para a contabilização do capital natural na nossa contabilidade pública nacional. Isto é, se for Primeiro-Ministro, quando entregar o Orçamento de Estado, entregarei também as contas públicas nacionais do capital natural. Temos de avançar para a remuneração dos serviços dos ecossistemas e concretizar políticas de compensação das populações que, vivendo em parques naturais e áreas protegidas, mais do que enfrentar, como hoje enfrentam, um prejuízo económico e social por aí viverem, devem passar a ser envolvidas nos benefícios económicos dessa proteção ambiental que realizam todos os dias. Finalmente, temos de proteger o oceano e valorizar a economia azul. Nunca como hoje foram tão evidentes as pressões ambientais exercidas sobre os ecossistemas marinhos e costeiras. E nunca como hoje foi tão evidente o potencial da economia azul. Além da modernização dos setores tradicionais da economia azul, é necessário apostar na nova geração de atividades como as energias renováveis offshore, a energia das ondas, a energia das marés, a aquacultura e a biotecnologia. Comprometo-me em torno de uma política horizontal que assuma o oceano como um bem público global que, enquanto tal, tem de ser regulado, protegido e financiado. A esse propósito, não posso deixar de criticar de forma veemente a nova orgânica do Governo, retalhando a política pública do mar, dividindo-a por vários ministérios e abandonando a tendência nacional e internacional de transversalidade e de horizontalidade. Minhas senhoras e meus senhores, estes são, pois, os meus 5 compromissos. Atualizar as linhas programáticas do PSD, abrir e modernizar o PSD, liderar uma oposição enérgica, inconformista, criativa e reformista, unir o PSD e liderar uma vaga de reformas capaz de reconquistar o nosso direito ao futuro. Concluo com uma palavra dirigida em especial aos militantes do PSD, que são aqueles que votarão nestas eleições. Estas eleições disputam-se num tempo especial e seria imperdoável que nesta hora falhássemos aos portugueses. Temos de escolher bem o tipo de futuro que queremos oferecer a um país que tem tudo para vencer. História, língua, cultura, talentos, recursos e posicionamento geoestratégico, mas que está tragicamente adiado. No meio da maior crise dos últimos 70 anos, o Governo não sabe para onde vai, nem para onde nos leva, e está capturado pelos projetos pessoais e partidários dos seus membros. Um Primeiro-Ministro a pensar num cargo em Bruxelas. Meia dúzia de ministros mais mobilizados pela corrida à sucessão do seu líder partidário do que na resolução dos graves problemas do país. E um orçamento de Estado impregnado de fingimento, que finge taxas de inflação irrealistas, que deliberadamente subestima as receitas e que, excluindo o efeito do PRR, congela a despesa. Isto é, no meio de uma gigantesca crise social e económica, os funcionários públicos e os pensionistas serão fortemente penalizados com um nível de atualização dos salários e pensões muito inferior à inflação. Não me recordo de um governo cujo prazo de validade, aferido pelo mérito e pela credibilidade, se tenha esgotado tão depressa. O PSD tem, por isso, de estar à altura das suas responsabilidades históricas. Ninguém faz tudo certo, mas nós nunca falhamos a Portugal. Nos movimentos mais difíceis dos últimos 48 anos de democracia, foi sempre o PSD a recuperar Portugal. Mas só o conseguimos fazer quando as nossas escolhas internas estiveram totalmente sintonizadas com as expectativas dos eleitores. Isto é, tal como sucedeu no passado, a responsabilidade dos militantes do PSD é agora enorme. Quando votarem, terão de saber interpretar a vontade daqueles que, não tendo o direito de voto, são os potenciais eleitores do PSD em eleições legislativas. Para esses eleitores, não basta um líder capaz de criticar o governo. É preciso alguém que tenha um plano para Portugal, que tenha provas dadas na liderança de reformas e na entrega de resultados, tanto no plano nacional como no plano internacional. Fiz a minha parte
com esta candidatura e jogo tudo nesta eleição. Tenho 50 anos e exerci nos últimos 33 anos variedíssimas funções partidárias, parlamentares, governamentais e internacionais. Ontem como hoje, movo-me por causas e nesta eleição movo-me por uma causa maior, a reconquista do direito ao futuro. Muito obrigado, eu fico agora naturalmente à vossa disposição, apesar desta longa intervenção, que eventualmente tenha respondido a muitas das questões que tenham, mas ainda assim tenho todo o gosto em responder às perguntas, não há sorteio, responderei a todas as perguntas que entendam. A única coisa que pedia era que pudessem fazê-lo de uma forma organizada. Muito bem. Peço por esta última parte, eu não entro nesta candidatura a fazer contas de cabeça quanto ao momento da eleição. De eleições legislativas. Sou candidato à liderança do PSD e, se for eleito, naturalmente, o objetivo é de liderar o partido na oposição e ser candidato a primeiro-ministro, partindo do pressuposto que a eleição está prevista para 2026, mas se for mais cedo, teremos de estar naturalmente preparados. Sobre a primeira pergunta, eu tenho, como sabe, estima e amizade pelo Luís Montenegro. Ele teve, aliás, a simpatia de também sublinhar essa dimensão. Somos amigos, conhecemos há muito tempo, tivemos um percurso comum em várias fases da vida política, mas somos diferentes. Temos uma perspectiva diferente das coisas, temos um perfil e uma experiência diferente, mas verdadeiramente o meu adversário não é o Luís Montenegro. O meu adversário são os problemas dos portugueses e, no plano partidário, o meu adversário é António Costa. Eu julgo que nesta eleição não está em causa escolher quem é o bom e quem é o mau. Tenho a maior estima, insisto, pelo Luís Montenegro. Está aqui em causa é saber quem é o melhor ou aquele que está mais bem preparado para os desafios que o país enfrenta e passe em modéstia, eu considero que tenho melhores condições no atual contexto. A decisão que tomei radicou em exclusivo da minha própria avaliação e não de eventuais candidaturas que, entretanto, vieram a surgir. Bom dia. O senhor tem uma dificuldade acrescida, está fora do Parlamento, como estará Luís Montenegro se for ele o vencedor nesta disputa. Não ouvimos neste discurso uma palavra para o Parlamento, apenas para as funções que já exerceu como parlamentar. O que eu lhe queria perguntar é que estratégia, que tática, como é que pretende trabalhar com o Parlamento não estando lá e já agora o que fará o líder parlamentar que acaba de ser eleito? Nós temos uma boa experiência de líderes partidários no PSD que não exerciam funções no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Passos Coelho. Foram dois líderes partidários no PSD que conseguiram, a partir da sede nacional e com um fortíssimo entrosamento com os líderes parlamentares, demonstrar vitalidade e energia na oposição, mas também alternativa. Eu não vejo nisso um problema, na medida em que trabalharemos em equipa com o grupo parlamentar, mas como terá percebido, tenciono inovar na forma de fazer a oposição em Portugal. A ideia de criar um governo sombra, seguindo o modelo inglês, é uma inovação em Portugal. Não é um gabinete de estudos, não são responsáveis temáticos ou setoriais. É um verdadeiro governo sombra, com responsabilidades próprias e que assumirão uma marcação direta aos respectivos ministros e secretários de Estado, mas também a preparação de uma alternativa para Portugal. Quero insistir num ponto que me parece importante. Esse governo sombra integrará pessoas que me apoiam nesta candidatura, mas também pessoas que apoiam o Luís Montenegro. No fundo, eu, se for líder do PSD, garantirei aos militantes
e aos eleitores do PSD que serei um líder capaz de unir e tirar partido de todos os talentos que o partido tem. Há imensos talentos, imensas pessoas talentosas com uma capacidade política notável que não me vão apoiar. Não me vão apoiar, é impossível ter o apoio de todas as pessoas que admiro. Mas no dia seguinte quero contar com essas pessoas. E sabem, conhecem-me o suficiente para saber que eu tenho essa capacidade de integrar, de envolver, de tirar partido dos melhores. E isso será seguramente uma marca distintiva da nossa forma de fazer oposição criativa, enérgica, dinâmica, que esteja próximo das pessoas, muito aberta à sociedade civil, que tire o melhor deste dinamismo do partido e da sociedade civil. Quanto ao grupo parlamentar, o grupo parlamentar é um órgão próprio do partido, fez as suas eleições internas, foi eleito o professor Paulo Mota Pinto, por uma larguíssima maioria, com uma votação muito expressiva. Eu tenho uma opinião pessoal, política, profissional muitíssimo favorável relativamente ao professor Mota Pinto, mas coisa diferente é saber o que é que o partido deve fazer a seguir à eleição. Cá estaremos para trabalhar todos em conjunto. Bom dia. Desde que apresentou, anunciou pelo menos a sua candidatura, tem-se dito sobre si que não tem tropas, que não tem o apoio do aparelho, que não há moreiristas. Eu gostava de perguntar se isso para si é uma desvantagem ou um trunfo, e se o facto de estar aqui hoje sozinho no palco, sem um friso de apoiantes, já é uma mensagem que quer passar. Isso é bonito, porque falou em 2020 e na altura escreveu um artigo em que perguntava o que é feito do meu partido. Pergunto-lhe se de lá para cá já chegou a alguma conclusão, já alguém encontrou, e se acha que há um risco de o PSD se tornar um partido médio, sem vocação maioritária, como tantas figuras do partido têm. Muito obrigado. Que esse risco existe, e por isso é que estou cá para o minimizar e ultrapassar. A avaliação que faço do partido é uma avaliação muito positiva, tem um património histórico notável, está associado aos grandes momentos de transformação e de progresso do país, mas a verdade é que, neste momento, nós só poderemos estar à altura das nossas responsabilidades se tivermos a audácia de uma mudança de grande amplitude. Eu sei bem que, quando fiz esta apresentação, e fui tão detalhado nas reformas que defendo para o partido, que estou a oferecer o flanco àqueles que quererão encontrar alguma forma de criticar opções que tenha. É deliberado, porque eu quero mesmo que as pessoas percebam que, na minha opinião, o PSD só voltará a ser um partido maioritário em Portugal se for capaz de aplicar ao país uma transformação enorme para reconquistar o direito ao futuro, mas também de aplicar a si próprio uma mudança de grande amplitude, na forma de se organizar e trabalhar, nas linhas programáticas que declinam os nossos princípios e valores e na forma de fazer oposição. Por isso quis estar hoje aqui sozinho. Não ando na vida política de calculadora na mão. Leio muito, estudo muito, procuro pensar muito, ouvir muito as pessoas. A minha força vem, julgo eu, dessa capacidade de pensar, de reformar, de entregar resultados. Mas não ando nisto há 2 dias. Eu acho que é altamente precipitada a avaliação que muitos vão fazendo de que eu não tenho apoio político. Pelo contrário, eu tenho recebido nos últimos dias, nas últimas semanas, mesmo antes da apresentação desta candidatura, um nível de apoio que até me emociona, porque surge mesmo antes de eu ter feito qualquer contacto, qualquer telefonema, ter apresentado a candidatura, e tenho sentido uma outra coisa que me parece especialmente relevante. Muitos eleitores do PSD que dizem que se filiarão no partido se eu liderar o partido. Acabei sem que nada estivesse combinado. São aqueles acasos. Estava a entrar aqui e uma pessoa veio aqui ter com uma ficha de militante dizendo que gostava que eu subscrevesse essa ficha. Não imaginam a quantidade de pessoas que me têm enviado mensagens pelas redes sociais, pelos contactos diretos, dizendo se o senhor ganhar, eu entrarei no PSD. Eu a essas pessoas peço para que entrem já no PSD. E que, vencendo eu ou o Luís Montenegro, que façam a mudança cá dentro.
que se associem aos militantes fantásticos que o PSD tem para a transformação que é necessária. Quanto aos apoios, os apoios surgirão agora, eu apresentarei no seu devido tempo os mandatários, os diretores de campanha, terei a oportunidade de ir conversando com vários militantes, mas as coisas têm o seu método. Eu até me sentiria mal, devo dizer que eu se calhar sou um bocadinho esquisito nestas coisas, sentir-me mal andar a pedir apoio e pedir para as pessoas estarem aqui comigo antes de eu dizer ao que venham. Eu sei que isto é um pouco atípico, as pessoas costumam cacicar, telefonar, mobilizar, envolver, seduzir, oferecer cargos antes de dizerem ao que vem. Eu não sou assim, para o bem e para o mal. Portanto, quem gostar destas ideias, das 30 páginas que li, que são muito mais do que habitualmente se faz num discurso de apresentação, é bem-vindo e contarei com esses apoios. Quem esperar que eu esteja disponível para oferecer lugares no Parlamento Europeu, lugares de vice-presidentes no partido, comigo não estão bem servidos. E, portanto, eu espero que os militantes do PSD e os seus dirigentes tenham noção que a transformação vai ser grande. E é uma transformação em que eu conto com todos, aqueles que me apoiarem e aqueles que não me apoiarem. Eu saberei unir o partido se vencer as eleições e saberei contribuir para a unidade do partido se perder as eleições. Muito obrigado. Quanto à revisão das linhas programáticas, o PSD atualizou as suas linhas programáticas há 10 anos e, como disse, nestes 10 anos o mundo mudou com uma amplitude que quase se assemelha a décadas. Uma década que pareceram décadas. E, portanto, a nossa chave de leitura está datada, não é só a nossa. A chave de leitura dos partidos políticos em Portugal está datada, mas o problema dos outros é com os outros. O problema do meu partido tentarei resolver. E não acho que seja eficiente avançar para uma revisão das nossas linhas programáticas sem envolver a sociedade. E, portanto, defendo um congresso, que seja realizado um congresso extraordinário, no prazo de 1 ano, para rever os estatutos e para rever as linhas programáticas. No fundo, o PSD, se eu for líder, estará fortemente envolvido na oposição ao governo, na preparação de alternativas em todas as políticas públicas, mas em paralelo com um processo de discussão interna para mudar a nossa forma de funcionamento, de organização, mas também as linhas programáticas que têm de ser atualizadas. Eu insisto, foi isto que Blair, Cameron, Clinton fizeram com muitos outros, numa altura em que os seus partidos pareciam não conseguir descolar. Quer dizer, nós não somos um caso único, o PSD não é um caso único, não é apenas o PSD que está há muito tempo na oposição e que só vai para o governo quando há um grande azar para Portugal. Foi assim com o Durão Barroso, foi assim com Pedro Passos Coelho. Outros partidos também passaram por dificuldades dessas e estiveram longos períodos na oposição. Só conseguiram sair disso quando aproveitaram a oposição, uma oposição longa, de 5 ou 6 anos, para mudar tudo, para alterar profundamente a sua forma de organização, as suas linhas programáticas, a forma como o partido é percepcionado pelos cidadãos, abrindo, inovando, e é isso que me proponho fazer. Portanto, eu não vejo os 4 anos da oposição que tenho pela frente se liderar o PSD como um problema. Não me custa pensar que estarei 4 anos a liderar a oposição. Pelo contrário, eu acho que esses 4 anos poderão ser o maior investimento que poderemos fazer para depois estar mais de 10 anos no governo. Se nós andarmos sistematicamente a correr para eleições, a fazer programas em cima do joelho, fingindo
que, juntando meia dúzia de pessoas à última hora, que é suficiente para oferecermos um futuro a Portugal, vamos continuar a estar demasiado dependentes da conjuntura. Demasiado dependentes que o poder nos caia no colo e não que sejamos merecedores de uma vitória pela positiva e não apenas pelo demérito dos outros. Eu quero vencer as próximas eleições legislativas por ter as melhores propostas e, para isso, temos de nos preparar nos próximos 4 anos. Quanto ao Governo Sombra, obviamente essa é uma matéria que só terá de ser tratada depois de vencer as eleições. Eu quis basicamente dizer aos portugueses e aos militantes do PSD que farei uma nova forma, que avançarei para uma nova forma de fazer oposição, criando um Governo Sombra e que, para que não existam dúvidas, esse Governo Sombra não é um governo de apoiantes meus agora. Eu, se vencer esta eleição, serei o presidente de todos os militantes do PSD e saberei tirar partido de todos os talentos de que o PSD dispõe. Alguns estão no Parlamento, outros estão fora do Parlamento e seguramente o Luís Montenegro é um político talentoso, com o qual obviamente conto, mas não cometerei a deselegância de referir qualquer tipo de função para o qual o convidarei, porque isso seria profundamente deselegante. O Luís Montenegro terá comigo, se eu vencer as eleições, um papel importante, terá o papel que quiser ter. Não é matéria que faça sentido estar agora a estar a enunciar. Muito obrigado. O meu pai chama-se Antero, não se chama Pedro nem Rui. E acho que nem o Pedro nem o Rui têm filhos chamados Jorge ou Luís. E, portanto, esse tema da filiação partidária é altamente redutora. Eu tenho lido jornais que dizem que eu sou passista, outros dizem que eu tenho o apoio dos rioístas. Eu aquilo que peço é para que não existam nunca moreiristas, porque não tenho mesmo paciência nenhuma para confundir convicções próprias com afinidades pessoais ou políticas. Eu tive muita honra em ter servido o Governo de Portugal com Durão Barroso como Secretário de Estado, Pedro Santana Lopes como Secretário de Estado, Pedro Passos Coelho como Ministro. Fui primeiro Vice-Presidente do Pedro Passos Coelho durante praticamente 6 anos. Fui o seu sucessor na JST, mas não confundo de maneira nenhuma a admiração que tenho por ele, a proximidade que tivemos nos nossos percursos, com qualquer tipo de filiação no que diz respeito a esta candidatura. Esta é a minha candidatura, não falei com o Pedro Passos Coelho, não contactei ninguém antes de fazer esta candidatura. Terei o maior gosto de agora fazer um maior número de contactos, incluindo com os ex-líderes do PSD, porque quero, obviamente, também receber o seu bom conselho, que me parece muito importante para a empreitada que vamos ter. Mas não deixo de verificar com alguma ironia e até com alguma boa disposição que, pelos vistos, eu sou aquele que consegue unir, porque o Luís Montenegro aparece só como passista e eu apareço nos jornais como passista e como rioísta e, portanto, olha, se calhar está por aí a resposta, está nessa possibilidade de agregar um espaço muito amplo no partido. Eu não vou perder muito tempo com o Chega. Vou perder o tempo suficiente com as pessoas que votaram ao engano no Chega. As pessoas que votaram ao engano no Chega são pessoas que eu espero que percebam o erro que cometeram.
E, portanto, eu não vou ter qualquer tipo de arrogância dizendo que não me interessam as pessoas que são eleitores como todos os outros que desta vez votaram num partido de protesto. Coisa diferente é o relacionamento com o Chega. E comigo, como eu disse, já várias vezes, nunca, jamais, em tempo algum. É uma linha vermelha. Eu sei que em Portugal as pessoas estão habituadas a fazer política com muito calculismo. E registrei, obviamente, a solidão que se verificou quando, nessa altura, fui praticamente o único a dizer preto no branco aquilo que acreditava. Mas acho que isso é uma vantagem. Essa clareza, é dessa clareza que pode radicar a possibilidade de termos um voto maioritário dos portugueses. Porquê? Porque o equívoco na relação com esses eleitores foi o que permitiu que muitos dos eleitores de centro, por medo de algum tipo de entendimento futuro do PSD com o Chega, votassem útil no PS, e muitos dos eleitores que potencialmente votariam no PSD à direita acharam que podiam desta vez votar no Chega porque não haveria problema nenhum, porque mais tarde até nos poderíamos entender. Portanto, ao dizermos preto no branco, nunca, jamais, em tempo algum, estamos a dizer, em termos práticos, que um voto no Chega é um voto que não servirá para absolutamente nada na construção política de uma alternativa futura em Portugal. E eu espero que, com isso, os eleitores de centro percebam que o PSD é o sítio certo se quiserem mudar Portugal, sem qualquer tipo de receio, porque nunca dialogaremos ou nos entenderemos com forças extremistas, e os eleitores que desta vez fizeram um voto de protesto perceberão, se quiserem mesmo uma alternativa ao PS que vença, terão que votar em nós, sob pena desses votos serem votos perdidos. Mas agora na oposição poderá haver alguma convergência com o Chega de oposição ao governo do PS? Não, absolutamente nada. Não, isso não, desculpe, eu aqui lamento, não tenho nenhum tipo de ambiguidade. Todos farão o seu papel na oposição ao Partido Socialista, cada um pedalará a sua bicicleta, mas a nossa bicicleta é nossa, não é do Chega, não é do CDS, não é da Iniciativa Liberal, é nossa. E nós temos que mostrar que somos os melhores protagonistas da oposição e de uma alternativa ao Partido Socialista. Chega de estarmos a olhar para aquilo que os outros fazem. As pessoas em casa querem respostas concretas. Há demasiada partidarite no debate público em Portugal. Quem está em casa quer problemas que resolvam as desigualdades, a crise climática, as questões económicas, a falta de resposta aos grandes problemas dos portugueses. O Parlamento é essencial, mas há vida política também fora do Parlamento. O Parlamento é crucial. É absolutamente decisivo, é o pilar da democracia portuguesa. Mas é importante que nós não confundamos o Parlamento com a única forma de intervir politicamente. Eu estarei na rua, estarei nas escolas, estarei nas fábricas, estarei nas associações, estarei nas universidades, nos institutos politécnicos, nas ONGs, nos think tanks, com os mais jovens, com aqueles que estão com uma idade mais avançada, com proximidade, porque é dessa proximidade que nós poderemos reconquistar a confiança dos portugueses. Última pergunta. Começando pela última questão, o SEN foi uma excelente iniciativa e saberei tirar partido do SEN, mas o SEN não é um governo sombra. O SEN é um gabinete de estudos. Tem centenas de pessoas que contribuem com as suas ideias, com as suas propostas, com a sua experiência para políticas públicas. Um governo sombra é diferente. Um governo sombra é um conjunto de protagonistas políticos. São pessoas que estarão na linha da frente,
que darão a cara, que farão uma marcação direta a cada ministro e a cada secretário de Estado. Não é o SEN. Portanto, o SEN desempenha um papel essencial e saberei tirar partido do SEN, mas aquilo que me proponho criar é uma linha avançada, na linha da frente, com protagonistas capazes de dizer aos portugueses que não darão descanso aos erros cometidos pelo Partido Socialista, mas que também não darão descanso aos problemas que os portugueses sentem e que precisam de resolução. Quanto aos apoiantes, eu tenho recebido apoios de pessoas que apoiaram na última eleição o Paulo Rangel e que apoiaram Rui Rio. Tenho recebido apoios de pessoas que até apoiaram Luís Montenegro em eleições anteriores. Eu acho que esses grupos se dissolveram, acabou. Eu fazia um pedido à comunicação social, tentem abandonar o período da última eleição. A última eleição interna acabou. Esta é uma nova eleição, em que nenhum dos protagonistas anteriores se está a apresentar. Nem Paulo Rangel, nem Rui Rio são candidatos nestas eleições, o que significa que os militantes são todos livres e que, independentemente da decisão que tomaram na última eleição, farão agora uma escolha inteiramente livre. E a verdade é que tenho apoios que são oriundos de militantes que tiveram posições muito diversas nas eleições anteriores. Muito obrigado, foi uma longa... A última, eu peço desculpa, não quero deixar de responder a todas as perguntas, penso que há uma última pergunta. Muito bem, 3 pontos rápidos. Primeiro, sobre o estilo de campanha. Farei uma campanha de proximidade, à velha maneira. Irei para salas com militantes e estarei horas a responder a perguntas. Estejam 15 militantes, estejam 500 militantes. Portanto, estarei nessa lógica, já me conhecem, falo muito, dou respostas longas, se calhar são coisas que se vão prolongar pela madrugada, mas é essencial, parece-me essencial estar com os militantes, ouvir os militantes, e depois terei uma dimensão moderna, aberta, dinâmica desta campanha, utilizando muito as redes sociais e esse ecossistema digital. Uma das coisas que tenho verificado e que me dá enorme esperança e alento é o envolvimento de gente muito, muito nova, uns militantes, outros não militantes, e que veem nesta candidatura o futuro. A ideia do direito ao futuro foi rapidamente bem percepcionada por esses jovens que estarão muito envolvidos na campanha. Tenho dezenas de voluntários que já se ofereceram e que tornarão esta campanha alegre, dinâmica, esperançosa e que será compatibilizada com a outra parte da campanha mais de proximidade com os militantes. Segunda questão, eu quero fazer uma campanha pela positiva. E o apelo que faço, aproveitando a comunicação social, aos meus apoiantes é que façam uma campanha apenas pela positiva. Não permitirei que nenhum apoiante meu faça desta campanha uma campanha que não seja elevada no debate político. O Luís Montenegro é meu amigo e é meu companheiro de partido. Quero o melhor para o país e para o partido, como eu também quero. Eu acho que estou mais bem posicionado e tenho características que são mais favoráveis para o país e para o partido. Mas não quero uma campanha que possa revelar o pior que as campanhas políticas têm, que é uma querela, uma questiúncula, um quase bota-abaixismo que não enobrece a política. Eu não saí da OCDE deitando para trás uma carreira internacional para ir para uma campanha negativa. E, portanto, eu faço um apelo para que todos aqueles que me apoiem com as boas ideias, com os bons propósitos, com uma boa energia, com alegria, sem precisar de desvalorizar as características do meu adversário. Quero mostrar que sou o melhor para esta função, não preciso de demonstrar que o outro candidato
é o pior. Isso não é a minha forma de fazer política. Finalmente, debates são muito bem-vindos e espero que a comunicação social se possa organizar. Seria, aliás, muito interessante que os debates pudessem ter declinações temáticas, um debate sobre questões sociais, um debate sobre questões económicas, um debate sobre questões ambientais, um debate sobre questões internacionais, debates sobre questões da organização interna. Eu quero manifestar a minha disponibilidade para os debates. Isso julgo que é bom para o PSD e é bom para o país. Muito obrigado pela vossa presença, participação. Cá nos vamos encontrando nas próximas 5 semanas e meia. Muito obrigado.